Nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer um slideshow com mais possibilidades de interatividade utilizando botões, especialmente botões dentro de um estado de um objeto. Nós já aprendemos que os botões podem controlar um slideshow. Agora nós vamos aprender como os botões podem chamar outras opções de interatividade dentro de diferentes imagens no slideshow. Aqui eu já tenho um conjunto de funcionalidades prontas para que a gente veja e trabalhe a elaboração dessas funcionalidades no segundo momento. Então veja, aqui eu tenho um slideshow e aqui eu tenho alguns botões. Eu estou utilizando os botões para ir para imagens do próximo estado e do estado anterior. A diferença do primeiro vídeo que nós aprendemos a usar slideshow é que agora esses botões estão dentro das imagens. Mas nós temos outras opções de botões. Aqui a gente tem este círculo verde que nos leva para uma outra opção de interatividade, nos levou para uma página na internet. Aqui nós também temos um outro botão. Este botão pode nos levar para uma outra funcionalidade. Chamou um conteúdo aqui de texto, que eu posso fechar. E aqui na última imagem, a gente vê que eu não tenho mais um botão para poder ir para outra imagem do slideshow, porque ele está me dando a entender que essa é a última imagem do meu slide. Então, eu posso fechar o meu slideshow. E se eu quiser reiniciar ele, eu posso vir aqui num outro botão que eu criei e recomeçar. Então, é como se esse botão funcionasse como um reset. Então, veja que eu aqui, para exemplificar, criei algumas opções de interatividade dentro de um slideshow, chamando outras informações e até mesmo fechando esse slideshow e reiniciando. Agora, vamos aprender como eu posso fazer isso. O primeiro passo é elaborar o slideshow. Então, eu vou inserir as imagens, seleciono e trago aqui para o documento de design. Vou empilhar as imagens. Aumento, é mais visível. E vou transformar em um objeto com múltiplos estados. Até aqui nós já havíamos entendido no vídeo anterior. Agora começam a vir as novidades. Como eu falei no início, nós vamos trabalhar com botões dentro dos estados desse objeto. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos criar botões normalmente. Então, os botões estão aqui criados.
Agora, nós vamos trabalhar com esses botões dentro da dinâmica dos meus estados do objeto. Em primeiro lugar, eu vou trabalhar com esses botões de seta, levando para o estado posterior e para o estado anterior. Como eu posso fazer isso? Eu vou selecionar o meu botão, vou acionar o comando Ctrl X, vou selecionar o meu objeto multistado e aí, em cada estado, eu vou colar aquele botão em que eu dei o Ctrl X. Como eu vou colar? Usando esse ícone da estrela. Então, eu vou levar um botão para dentro de cada estado. Então, aqui, o meu estado 1 está selecionado. E aí, eu vou colar nesse estado. Volto de novo para o meu objeto e colo novamente o botão. Lembrando que eu ainda não atribuí nenhuma ação a esse botão. Colo novamente usando a estrela. E aí, nesse estado 4, ele é o meu último estado. Então, eu não quero ir para nenhum outro estado, ou seja, eu não quero voltar para o estado 1. Eu quero que o usuário entenda que ali eu estou na última imagem. Então, não vou colocar um botão que leve para o próximo estado. Agora, como eu disse, eu ainda não atribuí nenhuma ação a esse botão. Então, vamos deixar para atribuir depois, porque eu vou inserir outras funcionalidades interativas e vou criar outros estados, mas isso é para um segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente tem que fixar que é possível levar um botão para dentro de um estado de um objeto. Como? Selecionando esse botão ou a imagem, né, que vai, seleciono, Ctrl X, e aí eu seleciono o meu estado e uso esse ícone aqui da estrela que vai colar esse botão dentro deste estado específico que está selecionado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o meu outro botão ao qual eu ainda não atribuí ação. Ctrl X. E vou fazer a mesma coisa. Veja, essa é a primeira imagem. Eu também não quero que ela me leve para nenhum estado anterior, porque ela é minha primeira imagem. Então, não vou colocar o botão que leva para o estado anterior nessa imagem. Vou colocar nessa. E aqui na última imagem. Pronto. Agora, eu quero pensar nos próximos botões aqui, antes de atribuir as ações, porque eu vou trabalhar com outros estados além desses que estão aqui. Como eu vou fazer isso? Aqui, no meu segundo estado, eu quero chamar um botão que vai me conduzir a uma informação de texto. Então, primeira coisa, eu vou dar um Ctrl X, selecionar esse estado e colocar aqui esse objeto que está aqui para chamar uma informação de texto. Da mesma forma que eu faço com os botões, eu posso fazer com o quadro de texto. Eu posso criar esse quadro de texto. Vou preencher com um texto. E vou levar esse quadro de texto para esse estado. Mas agora veja bem, levar para esse estado não vai ser exatamente a funcionalidade que eu quero. Por quê?
Porque se eu coloco o botão e o texto no mesmo estado, não tem porquê esse botão estar aqui. A ideia é que eu aperte o botão e abra um texto. E esse texto possa ser fechado. E aí agora eu vou ensinar um outro recurso, que é duplicar um estado para que eu possa justamente criar essa funcionalidade de um botão chamando uma outra informação, no caso um texto, dentro de um mesmo layout de estado. Então eu estou aqui nesse estado 2 e eu vou clicar nesse ícone superior direita e vou criar um novo estado. O que ele vai fazer? Ele vai copiar o estado que estava selecionado, ele vai duplicar. E aí eu posso editar esse estado, posso inclusive renomear. Mas o que eu quero fazer? Eu quero que ele mantenha a imagem, mas com a informação do texto. Então eu estou aqui trabalhando este estado que foi duplicado. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu texto aqui. E eu vou retirar esse botão, porque na verdade ele já pertence ao estado 2 original, que vai chamar este texto. Então, estou tirando, estou trabalhando aqui no estado 2 duplicado, deleto esse texto. E este botão aqui agora vai servir para fechar o texto e voltar para o estado 2 original. Falando assim pode ficar um pouco complicado, mas depois que a gente vê isso acontecendo, vai ficar mais simples entender. Então, Ctrl X novamente. Voltei para o meu objeto multistado. Agora eu estou aqui no estado 2 duplicado. E estou colando aqui o meu botão de fechar. Agora vamos fazer esses botões desencadearem essa ação de abrir e fechar esse texto. Como eu vou fazer? Voltei no meu estado 2 original, selecionei aqui o meu objeto que vai virar um botão. Aí, o que eu vou fazer? Vou transformar ele num botão. E esse botão, ele vai para um estado específico. Que estado? O estado 2 duplicado, que é o estado que mantém o layout do estado 2, mas com a informação de texto. E no estado 2 duplicado, eu vou fechar o texto, transformando esse objeto no botão. Este botão vai para um estado específico, que estado? O original aqui, o estado 2. Então, esse é um recurso interessante para você trabalhar os botões indo para o estado que te interessa. Então, aqui eu dupliquei um estado para que ele oferecesse uma nova informação e eu pudesse trabalhar com esses botões. Então, veja bem que agora eu tenho um novo estado dentro daquele meu objeto multistado original. Por isso que eu não atribuí as funções logo aqui no início, porque eu sabia já previamente que eu ia criar esse novo estado, né, duplicando o estado 2. Agora, vocês lembram que eu também apresentei para vocês uma funcionalidade que me levava para o site do Google. Vocês devem se lembrar disso. Como eu posso fazer isso? De uma forma muito parecida com a que eu fiz até agora. Eu simplesmente vou criar um objeto que vai virar um botão. Posso botar uma cor aqui diferente. Vou de novo trabalhar aqui
com esse Ctrl X e cola no estado. Então, Ctrl X. Vou voltar aqui para o meu objeto multistado. Selecionei um estado específico. Copiei aqui no objeto. E agora vou transformar ele no botão. E esse botão, ele não vai me levar para nenhum estado, ele vai me levar para um endereço na internet. Então, vou atribuir uma ação, ir para o URL. E aqui eu coloco o endereço. Então, aqui eu já tenho um botão que me leva para um site. Agora, eu já posso começar a trabalhar com atribuição de ação para esses botões aqui em forma de seta. Eu vou simplesmente selecionar cada um deles, vou transformar em botão. E vou pedir para me levar para o próximo estado. Essa seta específica. Aqui eu tenho duas setas. Uma eu quero que vá para o estado anterior. E a outra eu quero que vá para um outro estado. Então, essa aqui eu quero que vá para o estado anterior. Agora, é importante a gente observar um detalhe. Essa seta aqui, se eu pedir para que ela me leve para o próximo estado, ela não vai me levar para a próxima imagem. Ela vai me levar para o estado 2 duplicado, com a informação de texto, porque este é o próximo estado. E não é isso que eu quero. O texto ele é chamado com o botão. Eu quero que essa seta me leve para a próxima imagem. Então, nesse caso, essa seta eu não vou acionar o próximo estado, eu vou acionar o estado 3. Então, esse é um detalhe que a gente não pode esquecer. Então, eu venho novamente, transformo no botão. E aí, eu vou pedir para ir para o estado e vou selecionar o estado 3. E agora, eu estou aqui no estado 4. E vou pedir para ir para o estado anterior. Essa é a minha última imagem. Uma outra funcionalidade que a gente viu foi a funcionalidade de fechar o slideshow. Nós vamos aprender um recurso que a gente aprendeu no vídeo anterior, que é criar um estado oculto. Como eu faço isso? Eu estou com esse estado 4 selecionado e vou criar um novo estado. Dupliquei, que a gente já fez anteriormente. Agora eu estou no estado 4 duplicado. Eu vou clicar aqui no nível anterior, onde está o meu frame, a minha imagem, e vou deletar, porque eu quero que fique apenas o container, porque ele vai virar um estado vazio. Mas ele continua sendo outro estado. Então, aqui eu tenho o estado 4 e aqui eu tenho um estado oculto, um estado vazio. A ideia é que eu crie um botão na última imagem que me leve para o estado vazio. E aí dê a impressão para o usuário de que ele está fechando o slideshow. Então, eu vou novamente trabalhar com a criação de um objeto. Ctrl X. Vou colar ele aqui
na última imagem, transformar em um botão. E esse botão, ele vai ter a função de ir, ele pode tanto ir para o próximo estado, né, como ir para esse estado vazio, que também é o próximo estado. Então, eu vou selecionar o estado vazio aqui, que é o estado 4 duplicado. Lembrando que esses estados podem ser renomeados. Então, se você quiser colocar estado oculto, fica a critério de quem está elaborando. Bom, então vejamos que nós já fizemos algumas funcionalidades. Trabalhamos aqui com uma imagem que tem um botão que vai remeter a um site da internet, uma imagem que vai levar para uma informação de texto, um texto que pode ser fechado e voltar de novo para o layout original. E aqui a ideia do slideshow sendo fechado. Para que, quando o usuário fecha esse slideshow, ele não se perca na página do aplicativo, a gente pode simular um botão aqui Reset, um botão que vai reiniciar esse slideshow. Como eu posso fazer isso? Simplesmente vou criar um botão que vai me levar estado 1. Eu posso criar esse botão. É claro que você pode trabalhar com efeitos no botão, né? A parte do design, do layout, fica a critério de cada um. E aí, simplesmente, eu vou transformar esse objeto num botão. E eu vou dar aqui a ação de ir para o estado 1. Então, está aí. Bom, agora vamos dar uma repassada para ver se todos os botões estão com ações atribuídas antes da gente dar o preview. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente começa a editar os botões dentro dos estados, pode acontecer de um ou outro estado se perder. Isso às vezes é comum. Então, para que a gente não tenha que ficar voltando, vamos fazer um checklist para ver se todos os botões estão com as suas funcionalidades ok. Depois de feito o checklist de cada botão, revendo se as ações dele se mantiveram ou se houve alguma mudança, agora a gente pode dar o preview com um pouco mais de segurança de que tudo que a gente configurou vai realmente acontecer. Então tá aqui, eu comecei com o slideshow, com uma imagem que me levava para um site da internet. Ok? Agora, os meus botões de seta precisam fazer com que o slideshow funcione. Então, vejo que eles estão funcionando normalmente. Na minha segunda imagem, eu atribuí uma outra interatividade, que é puxar um conteúdo de texto. Está aqui o texto, e a ideia é que ele se feche. Posso abrir e posso fechar sem prejudicar a transição das minhas imagens. Na última imagem, eu atribuí aqui a funcionalidade de fechar o slideshow. Pronto, foi o que aconteceu. E aqui eu criei um botão, na verdade é claro que esse ícone não é o ícone mais adequado para indicar uma funcionalidade de reset, mas aí, como eu disse, você que está elaborando pode pensar no ícone mais intuitivo. Mas aqui eu só quis mostrar mesmo a ação. Veja que eu cliquei e ele voltou de novo no meu slideshow. Então, essas são algumas das possibilidades de trabalhar slideshow
com botões que podem ser editados dentro de um estado de objeto. No vídeo anterior, nós trabalhamos a funcionalidade de slideshow controlado por botões. Agora que nós já sabemos como funciona o uso de imagens em slideshow e atribuição de ações a botões, vamos pensar nessas funcionalidades para alguns elementos que fazem parte do nosso conteúdo. Um tipo de conteúdo interessante é a gente sumarizar usando slideshow e botões. Como nós podemos fazer isso? Vamos imaginar alguns quadros de texto. Para que a gente possa diferenciar, vamos apenas aqui modificar as cores. Vamos imaginar que nós temos aí diferentes conteúdos de texto, criar um estado do objeto para eles. Então, cada quadro de texto é um estado diferente. E vamos trabalhar com botões que levam a quadros de texto diferentes, na verdade, a estados diferentes. Para isso, vamos aqui criar botões. E vamos atribuir ação a esses botões, de modo que cada um deles nos leve a um estado diferente. Janela, interativo, botões e formulários. Selecionar tipo botão, atribuir uma ação e para o estado. Aqui já estava como padrão e para o estado 1 do objeto multiestado 1. Vou fazer a mesma coisa com o próximo botão. Aqui vou selecionar o estado 2. E no terceiro botão, selecionar o estado 3. E para o estado 3. Vamos dar um preview para ver como isso fica. Então, aqui eu posso criar uma ideia de um sumário, utilizando slideshow e botões. Além de trabalhar com textos e imagens, eu posso trabalhar com arquivos de mídia, arquivos de som e filme. Para isso, eu preciso ter em mente os formatos que são recomendados. No caso de arquivos de áudio, de som, é MP3. E no caso dos arquivos de vídeo, é MPEG-4 ou H264. Então, eu preciso importar esses arquivos, venho em Janela, Interativo, Mídia, e aí eu clico nesse ícone de inserir aqui, que é o ícone à direita, nessa parte inferior da caixa de mídia. Aqui eu tenho um arquivo de som e um de vídeo. Vou começar pelo de som, seleciono
e vou trazer ele aqui para o documento. Aqui eu tenho algumas opções que elas não são muito funcionais para o tablet, né? Para as publicações em tablets. Então, não vou me preocupar tanto em marcar alguma dessas opções. Aqui eu posso selecionar imagens para servir como pôster desse arquivo de áudio, porque se eu deixar aqui sem pôster, ele não vai ser visualizado como uma imagem, né, como um ícone na publicação. Pode funcionar bem com a ideia de uma música de fundo, né, para uma determinada página. É como funciona isso. Então, eu importei aqui um arquivo de áudio. Agora, eu vou trabalhar com botões também. Vou criar aqui um objeto que vai me acionar a reprodução desse arquivo de áudio. Então, vou transformar no botão. E aí, na hora de atribuir uma ação, basta que eu selecione aqui som, que ele já vai identificar o meu arquivo de áudio. Aí, o que vai acontecer? Eu vou dar um preview e vocês vão ver que logo que eu clicar no botão, o áudio já vai começar a se reproduzir. Another crisis solved. Boy, there sure are a lot of us here. Well, whole family's starting to come together. We always come together at Christmas. Yeah, life would just pass in a blur if it weren't for times like this. Para interromper a reprodução do som, ou eu vou precisar mudar de página, ou acionar um outro objeto. Ou também eu posso criar um outro botão que me dê uma opção de parar, pausar, reiniciar. Então, vamos criar um outro botão que vai ter essa função de interromper. Agora vamos ao preview. A ideia é que quando eu clico no vermelho, o som começa a ser reproduzido, e quando eu clico aqui no rosa, o som para. Another crisis solved. Boy, there sure are a lot of us here. Então, funciona desse jeito, é uma forma de criar botões para controlar a reprodução desse áudio. Da mesma forma, eu posso fazer com vídeo. A diferença é que eu vou criar botões que vão me levar para vídeo e não para som. Então, eu vou em janela, interativo, mídia, e vou escolher aqui o vídeo, lembrando, MPEG 4 ou H264. Eu vou ter que ajustar, né? A opção aqui de pôster, vídeo, é um pouco diferente. Você pode escolher essa opção a partir do quadro atual, ou então também pode não escolher imagem nenhuma. Então, vamos fazer o teste de como fica a partir do quadro atual, que é exatamente o início do vídeo, geralmente aquele primeiro quadro quando o vídeo vai ser iniciado. E eu também posso trabalhar com os botões.
E aí, quando eu for criar um botão, eu for atribuir uma ação, eu vou escolher vídeo e ele vai reconhecer o vídeo. Da mesma forma, eu posso criar um outro botão para parar também. Então, vamos observar como vai funcionar. Aqui o meu vídeo já começou a ser reproduzido. Veja que o vídeo, ele não vem com nenhum tipo de controle. Ele vem apenas o arquivo de vídeo. Você vai criar o controle usando os botões. Então, essas são algumas interatividades que a gente pode utilizar com arquivos de vídeo e áudio. Para finalizar, agora nós vamos aprender a fazer o scroll, que é aquele famoso quadro de rolagem de textos. Também posso usar imagens, mas vamos começar usando textos. Como eu faço? Selecionar aqui a minha ferramenta de texto. Vou preencher o espaço, o texto de espaço reservado. Agora eu vou criar uma caixa, um container. É importante que esse container ele seja ou em largura ou em altura menor que esse conteúdo que vai rolar, justamente para que isso aconteça, né? Para que tenha alguma coisa oculta, conteúdo oculto, que vai aparecer na medida que eu vou acionando essa barra de rolagem. Então, criei aqui o meu container que tem uma altura menor, porque a minha ideia aqui vai ser que role verticalmente. Agora eu já vou começar a usar o nosso plugin de Folio Producer. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu texto, Ctrl X, vou selecionar aqui o container e vou colar em. Tem até um comando aqui que é Alt Ctrl V. Agora eu vou selecionar aqui novamente o texto e vou chamar aqui o Folio Overlay. Pronto. Vou escolher a minha última opção, que é quadro com rolagem. Se tiver em inglês, é Scrollable. Vou ativar, escolhendo qual vai ser a orientação do meu conteúdo que vai rolar. Aqui eu vou escolher vertical. Posso escolher aparecer ou não a barra. E posso escolher a posição inicial do conteúdo, ou seja, de onde vai partir, né, esse conteúdo que vai ir aparecendo. Aqui eu coloquei superior esquerda, a gente pode testar diferentes formas de fazer isso, pode também posicionar o texto de uma outra forma aqui, e aí em vez dele começar, ou do texto começar a surgir pela superior esquerda, ele pode surgir do posicionamento que o texto estiver. Vamos visualizar isso. Aqui está. Veja que o texto está rolando aqui na vertical. Agora, observe que quando eu estou rolando aqui, a minha barra está fazendo o que? Ela está sobrepondo o meu texto. Como eu faço para corrigir isso? Eu posso editar aqui o próprio texto. Então, eu aumento aqui o meu espaço. Posso posicionar o texto. Por exemplo, se eu
quiser, acionar aquela opção de que comece a rolar a partir da posição que está o texto. Vamos dar uma olhada nisso. Usar a posição do documento. Então, ele vai começar por aqui, não vai começar ali do superior esquerda. E aí você vai ver que a barra de rolagem já não vai mais sobrepor o texto. Aqui, como ele está na posição que está no meu documento, e como eu já criei um espaço aqui, vai permitir que o texto flua dentro desse quadro. Eu posso fazer isso tanto usando texto como imagens. Já vou deixar aqui minha caixa preparada. Vou puxar aqui as minhas imagens. O detalhe é que eu preciso agrupar essas imagens. Ctrl X. Colar em. Aí eu posso ajeitar aqui como é que ela vai ficar. Agora vamos dar um preview. Mas antes, quero que seja horizontal. Então, vou selecionar o texto, folha overlay, vou escolher a direção, aqui no caso horizontal, usar a posição do documento, vou visualizar. Olha como é que acontece. Então, isso é o scroll horizontal usando imagens. Então, com essas funcionalidades, a gente encerra por aqui.